Olá pessoal, continuando, né, essa sequência de vídeos sobre a parte de funções, vamos ver aqui um pouquinho sobre algumas funções elementares. São funções que vão aparecer bastante ao longo da disciplina. Uma das mais importantes é a função exponencial, certo? Então, quando você falar em exponencial, sempre que se falar em exponencial, você vai lembrar do nome expoente. Então, você tem aí a palavra exponencial, que ela está sempre associada a fenômenos que envolvem crescimento do crescimento, certo? Sempre quando você vê assim, um crescimento exponencial de casos de não sei o quê. Então, você pensa em quê? Um crescimento populacional, vamos dizer assim, no sentido de que sempre que falam essas palavras dessa forma, tem a ver com uma coisa que cresce razoavelmente rápido, que é o que nós vamos ver aqui a respeito da função exponencial. Então, veja só, aqui tem uma tabela e ele coloca aqui um exemplo de dados. O seguinte, ó, suponha que após 7 meses de observação foram obtidos os seguintes dados de uma população de formigas. Então, aqui cada número é um mês 1, 2 até o 7. Então, no primeiro, tem aqui um valor, né, de 150 mil, aí 159, 68.540, e aí foi aumentando, certo? Ele diz que M é o mês, que é a quantidade de formiga, e V é a variação mensal, ou seja, o quanto aumentou. Veja, no primeiro era 150 mil, no segundo era 159 mil, então aumentou 9 mil. Aqui foi 168.540. Então, em relação ao anterior, aumentou 9.540. E assim vai, até que no último ele observou 12.044, certo? Quando ele vai fazer a associação, ele escreve isso em função de números, certo? Como? No mês 0, x0, ele pegou os 1.500, certo? Fez uma multiplicação aqui por 1,06 elevado a zero. Depois, quando fez 1 por 1,06 elevado a 1, ou seja, 150 mil vezes 1,06 elevado a 1. 2 igual 150 mil vezes 1,06 elevado ao quadrado. E, por último, 3, 1,06 elevado ao cubo. Eu poderia continuar. Ou seja, ele colocou aqui uma função f de x que deixou fixado o número 150 mil vezes uma constante 1,06 elevado a x, certo? Nesse exemplo aqui, o que aconteceu? Ele vai usar alguns números, nesse caso, de onde é que veio aí. Ele observa que esse é o número inicial, os 150 mil, certo? Então ele chegou aqui ao seguinte, dividindo a quantidade de formigas de um mês em relação ao mês anterior, ou seja, ele pegou assim, a quantidade de formigas em um mês com o anterior e dividiu esse número. Ele, por exemplo, pegou pega aqui o do 7, 12, 2, 1, 2, 7, 7, 7, sobre o do mês anterior, 2, 7, 3, 3. Então, fazendo essas divisões aí, ele obteve um fator constante de 1,06, que mostra que a população de formigas cresce aproximadamente 6, esse fator aqui, né, de 1,06 ao mês. Ou seja, o fator é constante de 1,06. Então, quando você for colocar na expressão da função, o que aconteceu? Então, ficou 1000 vezes 1,06 elevado a x. Aí essa foi uma função que ele montou e vai ser chamada de função exponencial. Isso é um exemplo, né? Então, a definição geral é assim: você vai ter uma função exponencial, você vai pegar um número real a qualquer que não seja 1, porque se isso não for 1, você teria aqui uma função constante. Então, você tem um número a positivo, diferente de 1, e você vai associar a sua função f de x a uma constante a elevado a x. Quem seria o domínio dessa função? Domínio é todos os reais, já que você pode atribuir qualquer valor para x, positivo ou negativo. Já a imagem dessa função, ela vai ser os reais positivos, porque se você colocar qualquer número aqui na potência, no expoente de a, o resultado sempre vai ser um número positivo, independente se x ser negativo ou não, certo? Aí o gráfico, aí tem um detalhe. O a gente sabe que é maior que zero, é diferente de 1.
Mas ele pode ser um número ainda maior que 1 ou pode ser entre 0 e 1. Você tem essa subdivisão, certo? Porque o A está entre 0 e 1, significa dizer que ele é do tipo 0, alguma coisa. Já o A ser maior do que 1, então a gente já sabe que é um número que vai ser do tipo 1 mais algum número positivo, certo? Então, vamos olhar aqui algumas coisas importantes a respeito dessa função e algumas propriedades que ela vai ter, que são as mais importantes para a função exponencial que a gente tem que destacar. Ela tem uma questão de que ela transforma uma soma num produto. Como assim transforma uma soma num produto? Se você pegar a função f de x mais y, né? Vamos supor que a função é essa, f de x igual a elevado a x. Você já pega o a constante e joga o número aqui em cima. Ela pega o que está aqui dentro do parênteses e joga na potência do a. Então, ficaria a elevado a x mais y. Aí aqui você poderia utilizar a regra da potenciação do expoente, né? Você tem aqui um a elevado a x mais y. Isso significa que é a elevado a x vezes a elevado a y. Porque bases, potência da mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, isso aqui equivale a f aplicado a f de x vezes f de y. Ou seja, transformou o f de x mais y em f de x vezes f de y. Isso é uma propriedade muito importante da função exponencial. Assim como também, se você fizer uma multiplicação dentro do parêntese, o que significa? Vamos pegar aqui um b e multiplicar em x, por x. A função é a mesma, a elevado a x. Então, o que vai fazer? Você vai repetir o a, certo? E vai colocar o b elevado a x aqui em cima. Certo? Com isso aqui, você pode fazer o seguinte, usar a potência de potência. Como é a potência de potência? Vamos colocar aqui do lado. Você tem uma potência a elevado a 1b, e isso tudo está elevado a 1c. Então, você repete a base e multiplica as potências, os expoentes, b vezes c, b vezes c. Tanto é que aqui você pode trocar a ordem que não tem problema. Você colocar a elevado a c elevado a b dá no mesmo. Você vai repetir o a e multiplicar o b vezes c. B vezes c. Então, a elevado a b elevado a c é a mesma coisa de a elevado a c elevado a b, não tem nenhum problema. Aí, nesse caso aqui, eu posso separar se eu quiser. Então, eu posso colocar a elevado a b, fecha o parênteses e coloco um x. Só que se eu olhar para esse número aqui dentro do parênteses, isso aqui é a mesma coisa de f aplicado em b, elevado a x. Então, perceba o que aconteceu. Eu peguei f de x, que é a elevado a x. Se eu aplicar no b, fica a elevado a b. Então, quer dizer o seguinte, que se multiplicar b vezes x dentro da função exponencial, essa multiplicação vai para o expoente. Então, é a mesma coisa que eu fizesse isso, ou seja, a elevado a bx, que é a mesma coisa de f aplicado em b elevado a x. Certo? Essas propriedades aí são propriedades importantes da função exponencial e a gente vai usar isso bastante. Nós vamos ver também que é importante a relação do gráfico da função exponencial. E o gráfico da função exponencial ela vai aparecer bastante porque ela é um exemplo de função que a imagem dela é sempre positiva. Então, o gráfico dela nunca vai estar nessa parte de baixo aqui ó, do eixo. Se você fizer uma coisa assim, a função nunca vai ter o gráfico aqui embaixo. Ela vai estar sempre aqui em cima. Você vai ter um desenho aqui sempre aqui em cima. Né? Ou do tipo assim, ou do tipo assim, mas ela nunca vai passar aqui abaixo do eixo X, certo? Bem, claro que como o gráfico vai ser, vai depender desse A que você coloca, como eu expliquei, né? Se o A for maior que 1 ou menor que 1, isso vai influenciar na configuração do gráfico. Aí uma coisa muito importante em relação à função exponencial é que existe uma função exponencial que a gente utiliza quando A é uma certa constante. É aqui igual a 2,718,281. Essa constante é chamada constante de Euler, o alemão matemático, onde a gente utiliza esse E
com aproximadamente 2,718,281. Às vezes você vai encontrar resumidamente só 2,7, mas é uma aproximação bem por longe. O que acontece é que é uma constante, essa função é uma constante. Então, quando você fizer f de x, colocar o e elevado a x, ou seja, quando aparecer essa função aqui, esse e que ele está considerando é esse. A gente não usa 2,7, a gente sempre coloca o e, que é a constante já conhecida, assim como o π, por exemplo. Então, a função exponencial f de x e elevado a x se refere a essa e constante. Se eu não colocar quem é o e, mas colocar um número qualquer, por exemplo, 2 elevado a x, então, exponencial, base 2. Posso colocar exponencial com base 10, aí só vai dar potência de 10. E assim vai, certo? Então vai depender muito o gráfico, né, de como é que ele vai ser. Por exemplo, esse gráfico aqui em verde, esse em azul desse desenho, são para A igual a 1 meio e A igual a 2 terços. O verde é 1 meio e o 2 terços é o azul. Perceba que fica diferente em relação à abertura do gráfico. Vai influenciar os valores do A, tá certo? Então essa é a função exponencial.